O meu nome é Diana Duarte. Tenho 68 anos e há 3 semanas estava sentada à frente da minha filha, à mesa de jantar dela, quando o meu telemóvel vibrou com uma mensagem que me salvou a vida. O texto vinha de um número que eu não reconhecia. 10 palavras no ecrã brilhante. Levanta-te e sai agora. Não digas nada ao teu filho. Pousei os meus óculos de leitura em cima da mesa. As minhas mãos tremiam. O Tomás deu-me aqueles óculos no Natal antes de adoecer, há 26 anos. E eu nunca mudei a armação. Levantei-me, disse a minha filha que precisava de apanhar ar, e saí daquela casa sem olhar para trás. O que descobri nas 72 horas seguintes custou-me uma filha, um filho, um genro e 287 mil euros. Mas houve algo com que nenhum deles contou. Passei 38 anos a gerir crises para ganhar a vida e estava prestes a gerir a última de todas. Bem-vindos de volta às histórias de mães. Este é o lugar onde as mães partilham o que realmente acontece à porta fechada. Se ainda não o fizeram, deixem um comentário e subscrevam. O jantar foi na casa da Margarida. A minha filha mais velha, de 43 anos, casada com Carlos Henriques há 16. Tinham acabado de fazer obras na casa. Chão novo, cozinha nova, iluminação nova. 180 mil euros em remodelações. Lembro-me de pensar onde é que eles tinham ido buscar o dinheiro. Éramos 12 à volta daquela mesa. A tia Lourdes estava sentada ao meu lado. Vizinhos. Um casal do escritório do Carlos. A mesa era comprida, branca, posta como nas revistas. A Margarida sentou-me na cabeceira. O lugar de honra, disse ela. Não percebi que era também o lugar mais longe da porta. O Carlos abriu o vinho com a confiança de um homem que já ganhou. Um tinto reserva do Douro de 90 euros. Trouxe aquele que a mãe gostou da última vez. Só o melhor para a mãe. Ele trazia sempre o bom vinho. Eu costumava achar que era generosidade. Agora sei quem é que o andava a pagar. O Bruno chegou atrasado. O meu filho, com 40 anos, não conseguia olhar-me nos olhos. Deu-me um beijo no topo da cabeça. Murmurou qualquer coisa sobre o trânsito na segunda circular e sentou-se na outra ponta da mesa. A Joana, a minha filha mais nova, estava a viver no Porto. Assumi que não tivesse conseguido vir. Mais tarde, descobri que ela nunca foi convidada. A tia Lourdes inclinou-se para mim. Estás com ar cansada, Diana. Andas a trabalhar demais outra vez. Eu sorri. Ando só a dormir mal. Foi então que o meu telemóvel vibrou no bolso. Número desconhecido. Tirei-o por baixo da mesa. A primeira mensagem dizia: não reajas a esta mensagem. Pousei o telemóvel. O meu coração batia tão depressa que eu conseguia ouvi-lo por cima da conversa do jantar. Os óculos do Tomás estavam na mesa, ao lado do meu prato. A armação cor de tartaruga a apanhar a luz do candeeiro novo da Margarida. A segunda mensagem chegou enquanto Carlos me servia o vinho. Levanta-te e sai agora. Não digas nada ao teu filho. Quem quer que tivesse enviado aquela mensagem sabia que o Bruno era meu filho. Sabia como estávamos sentados à mesa. Estava por dentro daquilo tudo. Pousei o guardanapo ao lado do prato e empurrei a cadeira para trás. Margarida, querida, preciso de apanhar um pouco de ar. Volto já. O Carlos olhou para mim. Algo mudou por trás dos olhos dele. Um cálculo rápido e depois desapareceu. Ele sorriu. Leve o tempo que precisar, mãe. Atravessei a sala de estar, passei pelo chão de madeira novo, pelas fotografias de família na parede. A minha mão encontrou o puxador da porta da rua. Saí. O ar de outubro bateu-me na cara, afiado e limpo. Fiquei no alpendre durante exatamente 4 segundos antes de caminhar para o meu carro. A mensagem seguinte chegou quando me sentei no lugar do condutor. Vai para o carro. Conduz até o parque de estacionamento do Continente, nas traseiras. Vou enviar-te um ficheiro. Olhei para trás, para casa. Luz quente a sair por todas as janelas. Risos. Música. A minha família estava lá dentro. A minha filha, que pôs a mesa para 12 pessoas. O meu filho, que não conseguia olhar para mim. O meu genro, que servia vinho de 90 euros.
Durante 38 anos, entrei em salas cheias de emergências, códigos de reanimação, falhas de equipamento, famílias a desmoronar-se em salas de espera. Nunca hesitei uma única vez, mas ali sentada no carro, a olhar para a casa da minha filha, não conseguia parar de tremer as mãos. Levantei a mão e toquei nos meus óculos. Os óculos do Tomás, ainda na minha cabeça, de quando os tinha empurrado para ler as mensagens, como uma armadura que eu não sabia que precisava. Liguei o carro, conduzi dentro do limite de velocidade, fiz pisca em todas as curvas. Controla o que podes controlar. Foi isso que 38 anos de enfermagem me ensinaram. O meu telemóvel vibrou de novo no segundo semáforo. Vê o teu correio eletrônico. Acabei de enviar tudo. Tens talvez uma semana antes que tentem outra vez. Tentem outra vez. Isso significava que não era a primeira vez. Estacionei nas traseiras do supermercado. Motor desligado, luz do tejadilho acesa. Abri o correio eletrônico no telemóvel. Uma mensagem nova, sem nome de remetente. Assunto em branco. Anexo. Resumo financeiro Duarte.pdf. Abri o ficheiro. O documento tinha 14 páginas. E na página 3, eu já não conseguia respirar. 5 levantamentos da minha conta poupança reforma. 5 transações espalhadas ao longo de 14 meses. Cada uma ligeiramente abaixo de 60 mil euros. 57.200. 52.800. 61.000. 58.500. 57.500. Total, 287 mil euros. Cada cêntimo tinha sido transferido para uma sociedade limitada chamada Henriques e Soares Construções. Henriques, o apelido do Carlos. Fiquei a olhar para o ecrã até as letras ficarem desfocadas. Depois deslizei para baixo. Havia mais. Uma segunda hipoteca sobre a minha casa. A casa que o Tomás e eu compramos em 1989. 180 mil euros pedidos como empréstimo sobre uma casa que eu acabei de pagar em 2007. 23 anos de prestações pagas ao banco, terminadas. Lembro-me do dia em que paguei a última. Sentei-me à porta de casa e chorei. O Tomás tinha partido há 5 anos. Eu desejei que ele pudesse ver aquilo. Alguém tinha hipotecado aquela casa de novo. E a assinatura nos documentos não era minha. 6 meses antes, o Carlos tinha se sentado na minha cozinha, serviu-me um copo daquele vinho e disse as palavras que agora eu ouvia de forma diferente. Mãe, a mãe já não tem paciência para lidar com o dinheiro como antigamente. Deixe o Bruno tratar dos extratos. Ele quer ajudar. Ele disse aquilo com tanta suavidade, como se me estivesse a proteger. E eu agradeci-lhe. Fechei o telemóvel. Não porque tivesse visto o suficiente. O ficheiro ainda tinha páginas. Fechei-o porque precisava de respirar antes de ver o resto. O parque de estacionamento estava vazio. O letreiro luminoso zumbia por cima de mim. E tudo o que eu acreditava sobre a minha família estava ali, em 14 páginas num ecrã de telemóvel. Desfeito. Conduzi até casa. Parei na garagem de uma casa que tinha uma segunda hipoteca que eu nunca assinei. Sentei-me na cozinha. Não acendi as luzes. Liguei a Joana no porto. Não mencionei o ficheiro. Apenas perguntei como tinha corrido a semana. Ouvi a minha filha mais nova falar sobre as plantas da varanda, sobre a máquina de café nova, sobre uma coisa engraçada que o cão da vizinha tinha feito. Segurei o telemóvel contra o ouvido e respirei. Depois de desligarmos, abri o meu computador. Fiz o que fazia todas as noites durante 38 anos, depois de um mau turno. Eu documentei. Fiz um bule de café às 11 da noite e abri uma folha de cálculo. Algumas mulheres escrevem diários. Eu audito. Linha por linha, introduzi todas as transações do ficheiro do Vitor. Datas, valores, números de conta, entidades receptoras. Os dados encheram o meu ecrã como a ficha de um doente. Clínico, neutro, devastador. Pensei no Tomás. Ele teria confrontado todos naquela mesma noite. Teria voltado a conduzir até a casa da Margarida e virado aquela mesa do avesso. O Tomás era fogo.
Eu era a pessoa que escrevia o relatório de incidentes depois de o fogo ser apagado. Eles tiveram 14 meses para construir aquela mentira. Disse a mim mesma: posso dar-me 3 semanas para construir a verdade. Fui à caixa do correio. Abri-a pela primeira vez em não sei quanto tempo. Sem extratos bancários, sem cartas com ofertas de cartões de crédito, sem relatórios trimestrais do fundo de pensões. 6 meses de nada. O Bruno, o meu filho, tinha desviado o meu correio. E eu não tinha reparado, porque ainda estava grata por ele se ter oferecido para ajudar. Voltei a sentar-me à mesa da cozinha. Pus os óculos do Tomás. A mesma armação. 4ª graduação diferente. Estes óculos viram mais folhas de cálculo do que pores do sol. O Tomás teria odiado isso. Era 1h17 da manhã. A minha folha de cálculo tinha 43 linhas. O meu café estava frio. E o meu plano estava apenas a começar. Preciso de voltar atrás. Atrás no tempo, antes das mensagens, antes da sociedade limitada, antes da hipoteca falsificada. Casei com o Tomás Duarte quando eu tinha 24 anos. Ele era eletricista. Mãos firmes, uma gargalhada alta e uma péssima cara de póquer. Tivemos a Margarida aos 25, o Bruno aos 28, a Joana aos 32. Compramos a nossa casa em 1989, 3 quartos, uma casa de banho, um quintal que o Tomás reconstruiu 2 vezes. O Tomás foi diagnosticado com cancro no pâncreas em 2001. Morreu 8 meses depois. Eu tinha 44 anos. A Margarida tinha 19, o Bruno tinha 16, a Joana tinha 12. O hospital ofereceu-me licença de luto. Tirei 3 dias. Ao 4º dia, voltei ao trabalho, porque a prestação da casa era de quase 1.300 euros por mês e o seguro de vida do Tomás mal cobriu o funeral. Subi de auxiliar para enfermeira, de enfermeira para enfermeira-chefe, de chefe de serviço para diretora de enfermagem. 18 anos. Conquistei cada título, cada posição, cada euro. Tudo isto enquanto criava 3 filhos que precisavam de sapatos novos, propinas da universidade e de uma mãe que não se desmoronasse. Paguei a licenciatura da Margarida. 62 mil euros. Paguei o divórcio do Bruno. 28 mil euros, mais 6 meses de renda. Mandei 15 mil euros a Joana, quando ela se mudou para o Porto. Nunca disse que não, nenhuma vez. Porque dizer não parecia que estava a falhar ao Tomás. Parecia que estava a admitir que não conseguia manter a família dele unida sem ele. Usei os óculos do Tomás na minha primeira reunião de direção. As minhas mãos tremiam, mas li o relatório do orçamento sem tropeçar nas palavras. O Tomás teria ficado orgulhoso, acho eu. Aqui está o número que eu nunca calculei até há 3 semanas. O valor total que dei aos meus filhos ao longo de 24 anos. Mais de 400 mil euros. Em propinas, empréstimos, presentes e resgates financeiros. Nunca mantive um livro de contas. Nunca pedi recibos. Eu era a mãe deles, não o banco deles. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Algumas pessoas constroem carreiras por ambição. Eu construí a minha porque a alternativa era perder a casa onde o meu marido morreu. No domingo de manhã, conduzi até aos Correios. Fui ao balcão e perguntei sobre o meu correio. A funcionária verificou o sistema. Foi entregue um pedido de reencaminhamento de correspondência há 6 meses, a desviar o seu correio para um apartado. Ela abriu o formulário no ecrã. A assinatura lá não era minha, mas eu reconhecia. Eu vi aquela caligrafia desenvolver-se, desde o rabisco de um menino de 7 anos, a inclinação de um adolescente, até as letras apertadas de um adulto. Eu conhecia porque tinha assinado as cadernetas de cromos com ele quando ele tinha 8 anos. Era o Bruno. A letra do meu filho num formulário que roubou o meu correio. A mesma mão que eu ensinei a segurar num lápis. Pedi uma cópia. Restaurei a minha morada original. Mantive a minha voz controlada. A funcionária nem pestanejou. À saída dos Correios, liguei para o meu banco. A conta Poupança Reforma mostrava 5 levantamentos, todos autorizados pelo segundo titular da conta. Eu não tinha um segundo titular.
Não um que eu tivesse escolhido. 14 meses atrás, fui operada ao joelho. Substituição de rótula. Uma cirurgia de rotina. O Bruno apareceu no hospital com uma pilha de papéis. São só umas coisas de rotina, mãe. Atualização de dados, documentos do banco, nada de especial. Ele fez uma pausa, sorriu. Só tem de assinar aqui, aqui e aqui. Eu estava sob o efeito de analgésicos fortes. O meu joelho estava do tamanho de uma meloa. O meu filho estava a segurar uma caneta, a sorrir e a dizer-me que estava tudo bem. Assinei aqueles papéis numa cama de hospital, com o soro ligado ao braço, e o meu filho a segurar a caneta. Ele tinha se adicionado como segundo titular à minha conta de reforma. Tinha entregue uma procuração que lhe dava acesso aos meus registros financeiros. Ele fez-lo enquanto eu estava drogada de medicamentos e grata por alguém se importar o suficiente para tratar da papelada. Sentei-me no carro no Parque dos Correios e abri o correio eletrônico do Vitor outra vez. A última linha do ficheiro que eu não tinha lido na noite anterior. Havia mais. A casa é a próxima. Eles não acabaram. Segunda-feira de manhã. Portal da Conservatória do Registro Predial online. Escrevi a morada da minha casa e cliquei em pesquisar. Lá estava. Uma segunda hipoteca. 180 mil euros. Registrada há 9 meses com uma empresa financeira de que eu nunca tinha ouvido falar. A assinatura na escritura devia ser a minha. Assinei o meu nome aproximadamente 40 mil vezes na minha carreira. Notas de alta, relatórios de incidentes, aprovações de orçamentos, avaliações de desempenho, cartas de rescisão. Conheço a minha própria assinatura, da forma como um músico conhece o seu instrumento. Não era minha. Os laços das letras estavam errados. A inclinação estava fora do sítio. Alguém tinha treinado, mas não o suficiente. Imprimi os documentos. Rotulei tudo. Coloquei-os numa capa parda. E depois, sentei-me no meu alpendre. O mesmo alpendre onde chorei quando paguei a última prestação em 2007. E não chorei nada. Algo tinha mudado. O luto ainda lá estava. Por baixo de tudo, pesado e permanente. Mas algo mais frio instalou-se por trás dele. Clareza. Entrei em casa e fiz uma lista. Não uma lista de emoções. Uma lista de ações, prioridades, próximos passos. Foi o mesmo processo que usei quando um ventilador falhou às 2 da manhã nas urgências. Fazer a triagem. Priorizar. Agir. As apostas estavam totalmente à minha frente agora. 287 mil da minha reforma. Uma hipoteca falsificada de 180 mil na minha casa. Cartões de crédito que eu nunca abri. E 3 pessoas. O meu genro, a minha filha e o meu filho por trás de tudo aquilo. Mas eu ainda não sabia a pior parte. Isso viria numa terça-feira, numa pastelaria, vindo de uma mulher chamada Ruth, que não me devia nada, mas me deu tudo. Antes de falar da Ruth, preciso que compreendam como o Carlos operava. Porque ele não me roubou tudo de uma vez. Ele foi me preparando para isso ao longo de 16 anos. O Carlos Henriques casou-se com a minha filha quando tinha 29 anos. Promotor imobiliário, um bom aperto de mão, um sorriso ainda melhor. Ele era o genro que aparecia sempre. Arranjava a caleira a pingar em março. Mudava a torneira em junho. Trocava as pilhas dos detetores de fumo todos os outonos. Ele levava uma garrafa de vinho de 90 euros a todos os jantares. Fiz as contas mais tarde. 90 euros, talvez 40 jantares ao longo de 2 anos. 3.600 euros em vinho. Ele tirou-me 287 mil. É um retorno de 79 para 1. O Carlos devia ter ido para a Bolsa de Valores há 2 anos. Tudo começou com sugestões subtis. Mãe trabalhou tanto a vida toda. Devíamos proteger o seu patrimônio. Conheço um excelente consultor financeiro. Há 1 ano, o primeiro pedido. Uma estrutura para proteger os bens da família. Só para organizar as coisas, dizia ele. Totalmente padrão. Disse que ia pensar no assunto. O Carlos não pressionou. Ele era paciente. Ele podia esperar, porque cada vez que arranjava alguma coisa na minha casa, estava a ganhar crédito. E cada favor era um depósito a contar para o dia em que faria o grande levantamento.
A Margarida ajudou. Encontrei uma mensagem de voz que guardei de há 8 meses. A voz da Margarida, quente e tranquilizadora. Estamos só a reorganizar as coisas, mãe. Para teu benefício. O Carlos sabe o que está a fazer. Para meu benefício. A minha filha disse isso na minha cara. E eu acreditei nela. Verifiquei o meu correio eletrônico. A conta que o Bruno andava a gerir. Enterrado na pasta de enviados, estava um rascunho para uma empresa financeira a pedir um cartão de crédito em meu nome. O e-mail foi enviado do computador do Bruno. O endereço de rede correspondia ao apartamento dele. Padrão, caleira arranjada em março, papéis de proteção de bens em abril, torneira nova em junho, mais um formulário para assinar em julho. Precisava de alguém que entendesse de números da mesma forma que eu entendia de fichas de doentes. Alguém que conseguisse olhar para uma folha de cálculo e dizer-me exatamente de onde vinha o sangue. A Ruth Costa. Trabalhamos juntas no hospital há 15 anos. Ela geria o departamento financeiro antes de sair para abrir o seu próprio gabinete de contabilidade forense. Uma mulher implacável, de 64 anos, precisa como um cirurgião, leal como um lavrador. O tipo de pessoa que lê notas de rodapé por prazer. Liguei-lhe na terça-feira de manhã. Ruth, é a Diana Duarte. Preciso de ajuda. Ela não perguntou por quê. Disse apenas, onde nos encontramos? Não em minha casa, não no escritório dela. Escolhi uma pastelaria a 20 minutos da cidade. Terreno neutro. Seguro. Levei a capa parda. A Ruth pediu um café e abriu os documentos. Leu durante 20 minutos sem falar. Observei os olhos dela, a moverem-se da esquerda para a direita, linha a linha, página a página, da maneira como costumava ler os orçamentos do hospital. Não lhe escapava nada. Ela olhou para cima. Diana, isto não é desleixo. Isto é estruturado. Alguém planeou isto. Ela explicou-me. Cada levantamento foi concebido para ficar abaixo do limite que os bancos são obrigados a reportar. Aproximadamente 50 mil por transação. 5 levantamentos, cada um entre 50 e 61 mil, espaçados ao longo de 14 meses. Isso não é amadorismo, disse a Ruth. Isso é alguém que conhece os limites legais de alerta. O meu genro é promotor imobiliário. Isso explica? Respondeu ela. A Ruth concordou em rastrear cada cêntimo, sem cobrar nada. Deste-me a minha primeira carta de recomendação quando saí do hospital. Estamos quites. Ela precisava de 2 semanas. Eu podia esperar 2 semanas. Tinha esperado 24 anos para descobrir quem os meus filhos realmente eram. Mas 2 semanas não me iam matar. Quando me levantei para sair, a Ruth disse: Diana, mais uma coisa. Sabes quem te mandou aquela mensagem? Não. Devias descobrir. Quem quer que tenha sido, está dentro disto. Deixem-me falar-vos do meu filho. O Bruno tinha 16 anos quando Tomás morreu. Velho o suficiente para compreender a morte. Novo demais para sobreviver a ela sozinho. Começou a beber aos 17. Latas de cerveja na mochila. O cheiro no casaco depois das noites de sexta-feira. Eu fingia que não notava porque estava a trabalhar 70 horas por semana e a prestação da casa não se pagava sozinha. Ele chumbou nos exames de acesso à universidade. Fez uns biscates. Casou aos 28. Divorciou-se aos 32. Eu paguei o advogado do divórcio. 28 mil euros. Paguei-lhe a renda durante 6 meses. 12 mil euros. Comprei-lhe um carro quando o motor do dele cedeu. 5 mil. Um total de 45 mil euros em empréstimos que nós os dois sabíamos que ele nunca ia pagar. Eu não culpava o Bruno pela dívida. Culpava-me a mim mesma, porque de cada vez que dizia que sim, sentia que precisavam de mim. E sentir que precisavam de mim era a única coisa que me fazia sentir viva depois da morte do Tomás. Confundi precisar com amar. E essa confusão custou-me 287 mil euros. Eis o que eu acredito que aconteceu. O Carlos abordou o Bruno uns 6 meses antes do primeiro levantamento. A oferta era simples. Ajudas-me a gerir as finanças da mãe e eu limpo a tua dívida para com ela. Ela nunca vai notar. O Bruno disse que sim. Não porque seja mau,
porque estava a afogar-se em vergonha por causa daqueles 45.000 euros. E o Carlos atirou-lhe uma corda atada a um crime. Encontrei uma mensagem no meu telemóvel de há 7 meses. O Bruno tinha escrito: Mãe, quero ajudar-te com as contas. Deixa-me tirar-te esse peso de cima. Eu tinha respondido: Isso é muito querido da tua parte, filho. Obrigada. Eu agradeci-lhe. Agradeci de facto a pessoa que estava prestes a ajudar a roubar a minha reforma. Sentir-me necessária. Essa foi a fechadura que eles arrombaram. A Margarida é a pessoa que eu não consigo decifrar, mesmo agora. Tinha 19 anos quando o Tomás morreu. Ficou ao meu lado no funeral, segurou-me na mão e disse: Eu ajudo-te, mãe. E ajudou, durante algum tempo. Fazia os jantares. Levava o Bruno à escola quando eu tinha turnos da noite. Ela foi a minha âncora, antes de voltar a ser minha filha. Mas 3 anos depois, no meio de uma discussão sobre algo de que já nem me lembro, ela disse: É o que eu carrego há 20 anos. Tu nunca estiveste presente, mãe. Estava sempre no hospital. O pai era quem cá estava. Fez uma pausa. E depois ele foi-se embora. E tu só trabalhaste ainda mais. Ela não estava errada. Eu trabalhei mais. Porque a alternativa era ficar sentada numa casa que cheirava a loção de barba do Tomás e desmoronar-me. O trabalho era a minha armadura. A Margarida queria que eu me desmoronasse com ela. E eu não consegui dar-lhe isso. Por isso, quando o Carlos começou a falar sobre gerir o dinheiro, sobre proteger os bens da mãe, a Margarida tinha 20 anos de ressentimento a dizer-lhe que a Diana Duarte devia alguma coisa a esta família. Que o meu dinheiro era o pagamento pela mãe que eu não tinha sido. 2 meses antes daquele jantar, a Margarida ligou-me às 11 da noite. A voz dela tremia. Mãe, preciso de te dizer uma coisa. Um longo silêncio. Eu esperei. Consegui ouvi-la respirar. Depois, esquece, não é nada. Boa noite. Ela quase me contou. O Carlos devia estar na divisão ao lado. Ou entrou, ou mandou-lhe uma mensagem. Alguma coisa a impediu. Ela estava na beira do precipício da verdade. E recuou. Nunca saberei o que a Margarida ia dizer naquela noite. Mas sei o que não disse. E o silêncio, quando realmente importa, é o seu próprio tipo de traição. Ela não estava errada sobre o hospital. Estava errada sobre o dinheiro. A segunda mensagem de correio eletrônico do Vitor chegou a uma quarta-feira. Em anexo, estava o documento que o Carlos planeava apresentar-me ao jantar. Um contrato que chamou de Procuração Geral Irrevogável e Gestão de Patrimônio. Li contratos a minha carreira inteira. Acordos com fornecedores do hospital, apólices de seguro, aluguer de equipamentos, acordos de negligência médica. Sei o que a linguagem jurídica deve fazer e sei o que ela deve esconder. Aquele documento foi desenhado para esconder uma jaula. Página 4. Cláusula 3.2. O procurador tem total discricionariedade sobre todos os bens representados. O procurador era o Carlos. Página 7, artigo 6.1. A incapacidade da outorgante será determinada pelo procurador, mediante consulta a um médico com licença válida. O Carlos podia declarar-me incapaz com a assinatura de apenas um médico. Página 11, artigo 9.4. Nenhuma revogação ou alteração poderá ser feita sem o consentimento escrito do procurador. Eu não podia desfazer aquilo sem a permissão do Carlos. Em termos hospitalares, isto não era um contrato de gestão. Era uma ordem de não reanimação, na qual eu não tinha consentido. Sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo e anotei todas as secções. O documento tinha 23 páginas. Marquei 14 cláusulas diferentes que me tiravam o controle sobre as minhas próprias propriedades, o meu próprio dinheiro, as minhas próprias decisões. Era para isto que servia o jantar. O Carlos ia levantar-se a seguir a sobremesa, entregar-me uma caneta e fazer o discurso sobre proteger a mãe. A Margarida ia sorrir. O Bruno ia ficar calado. E eu ia prescindir da minha casa, das minhas poupanças e da minha autonomia, entre o prato principal e a tábua de queijos. Eles tinham escrito a minha certidão de óbito financeira. Só precisava da minha assinatura. E há 3 semanas, naquela mesa de jantar,
Com o vinho do Carlos no meu copo e a minha filha sorrir para mim, eu quase lhes dei isso. Quase. 10 dias após a nossa primeira reunião, mesma pastelaria. A Ruth Costa deslizou um relatório de 22 páginas pela mesa. Diana, eu rastrei cada euro. Ela abriu a primeira página e deitou-a na mesa. O dedo dela descia pelas colunas como um bisturi a seguir uma veia. Os levantamentos da reforma. 57.200. 52.800. 61.000. 58.500. 57.500. Cada um calibrado para ficar abaixo dos limites de alerta aos reguladores. Total: 287 mil euros, depositados na Henriques e Soares Construções, Limitada. Para onde foi o dinheiro? Pagamentos a empreiteiros para um projeto de um condomínio de 24 apartamentos. O projeto do Carlos. 400 mil euros acima do orçamento, há 3 meses de entrarem em incumprimento com o banco. A segunda hipoteca, 180 mil euros. 120 mil canalizados para a sociedade limitada. 60 mil transferidos para a conta à ordem pessoal do Carlos. 3 cartões de crédito abertos em meu nome. Saldo total, 34.500 euros, usados para despesas correntes. Materiais de construção. Taxas de licenciamento camarário. Um jantar de negócios numa marisqueira que custou 1.100 euros. A Ruth pousou a caneta. Total de perdas documentadas, 501.500 euros. Meio milhão. Trabalhei 44 anos para ter aquele dinheiro. Eles levaram-no em 14 meses. Diana, isto é fraude estruturada. Burla informática, roubo de identidade, falsificação de assinaturas. Isto não é um drama familiar. Isto dá cadeia. A Ruth apontou para a última linha do relatório, para o nome da empresa. Quem é o Soares? Perguntou ela. Não sei. Devias descobrir. Quem quer que o Soares seja, foi ele que te mandou aquela mensagem. Ele tem todas as razões para querer que isto pare. O meu telemóvel vibrou na mesa. Número desconhecido. O mesmo do sábado à noite. Já tomaste uma decisão? Fiquei a olhar para a mensagem. Há 3 semanas, aquele zumbido significava perigo. Agora significava outra coisa. Um lembrete de um aliado que eu não tinha escolhido, a empurrar-me para uma decisão que eu não podia evitar. Não respondi. Ainda não. Respondi apenas com uma palavra. Encontros. O Vitor Soares escolheu o local. Um café de beira de estrada, a 30 minutos da cidade. Bancos de napa, luzes fluorescentes, uma empregada que só se importava em voltar a encher as chávenas de café. Ele já estava sentado numa mesa ao fundo quando cheguei. 50 anos. Camisa com as mangas arregaçadas, olheiras profundas. Não me apertou a mão. Não disse olá. Não estou a fazer isto porque gosto de si. Inclinou-se para a frente. Quando a auditoria terminar, eu afundo-me com o Carlos. Tenho uma mulher e 2 filhos que precisam de mim fora da prisão. Direto. Respeitei aquilo. Ninguém sobrevive a 38 anos de administração hospitalar sem desenvolver um apreço por quem salta as cortesias. O Vitor explicou que era sócio do Carlos na empresa. Não sabia que o dinheiro para o projeto imobiliário vinha da minha reforma, até uma auditoria interna sinalizar depósitos irregulares há 2 meses. Ele rastreou os depósitos até as minhas contas, ao meu nome, as minhas assinaturas falsificadas. Se a senhora assinar aquela procuração, disse ele, adiciona outra camada, mais controlo do Carlos, mais exposição para mim. Preciso que isto acabe. Ele não era meu aliado. Era um homem a tentar fugir de um incêndio que não tinha começado. Mas a sua informação era real. E, na minha experiência, as melhores provas vêm de pessoas com os piores motivos. O Vitor deslizou uma pendrive pela mesa. Mensagens entre o Carlos e o Bruno sobre desviar os meus extratos. Registros de transações da empresa. Uma folha de cálculo que o Carlos mantinha para monitorizar contribuições familiares. O eufemismo dele para roubo. Perguntei. A Margarida sabe de tudo? Sabe o suficiente. Ela assinou o pacto social da empresa como testemunha. O Vitor levantou-se para sair.
O projeto está há 3 meses de falhar os pagamentos ao banco. Se isso acontecer, o banco vem atrás da empresa. Fez uma pausa. Neste momento, o maior ativo da nossa empresa é o seu dinheiro. Não sou seu amigo, dona Diana. Ele pegou no casaco. Sou só o tipo que não quer partilhar uma cela com o seu genro. Observei eu sair. Depois peguei na pendrive e guardei-a na carteira, ao lado dos óculos do Tomás. A viagem para casa demorou 30 minutos. Passei cada segundo a pensar. 3 opções. Primeira, confrontar Luz diretamente. Entrar na casa da Margarida. Atirar o ficheiro para cima da mesa. Ver Luz entrar em pânico. Satisfatório. Imprudente. Eles teriam tempo para destruir provas, coordenar histórias e arranjar advogados. Segunda, ir direto à polícia. Apresentar queixa à polícia judiciária. Deixar o sistema funcionar. Lento, incerto. E eu perderia o controle da narrativa. Terceira, as 2, mas nos meus termos. Garantir tudo legalmente primeiro. Depois, quando a armadilha estivesse selada, sentar-me à frente deles e vê-los perceber a realidade. Escolhi a terceira opção, porque não sobrevivi 24 anos como mãe solteira, nem 18 anos a escalar a hierarquia de um hospital sendo imprudente. Liguei a Joana. Desta vez, contei-lhe tudo. O ficheiro, a hipoteca, o correio, a procuração, as mensagens, o Vitor. Ela ficou calada durante 2 minutos inteiros. Eu contei-os. Depois disse: vem para o porto agora. Sai dessa casa. Não vou fugir, Joana. Já fugi daquele jantar. Não fujo outra vez. Então deixa-me ir ter contigo. Sim. Na manhã seguinte, estava sentada no escritório do Dr. Roberto Esteves. 60 anos. Advogado especialista em imobiliário e direito penal, recomendado pela Ruth. Pus tudo em cima da secretária dele. O relatório da Ruth, os documentos do Vitor, as certidões da conservatória, a procuração. Ele leu durante 1 hora. Depois, tirou os óculos. Dona Diana, a senhora tem aqui o suficiente para acusações de burla qualificada no Ministério Público. Ele fechou a capa. Eu recomendaria 2 passos. Primeiro, proteger os seus bens, revogar as autorizações, congelar as contas, contestar a hipoteca. Depois, apresentar a queixa criminal. Eu quero um terceiro passo, disse eu. Uma reunião, todos eles, no seu escritório, depois de darmos entrada de tudo. Por quê? Porque eu não os criei para serem criminosos. E quero ver as caras deles quando perceberem que eu sei de tudo. Tinha 12 dias. Eu era capaz de gerir um hospital com 200 camas. Era capaz de gerir isto. Se alguma vez se sentaram à frente de alguém que amam e sentiram que algo não estava bem, aquele alarme silencioso no peito que toda a gente nos diz para ignorar, esta história é para vocês. Ponham um gosto se alguma vez confiaram em alguém que não merecia. E fiquem comigo, porque o que aconteceu a seguir, ainda hoje não acredito que consegui fazer. Almoço de domingo na casa da Margarida. Eu tinha de ir. Mais 12 dias de normalidade. Mais 12 dias a fingir. O Carlos abriu a porta. Abraçou-me. Mãe, entre. A Margarida fez o que a mãe mais gosta, o bacalhau com natas. Caminhei pela casa com olhos novos. A cozinha remodelada. 35 mil euros. Os meus euros. O chão de madeira novo. 22 mil euros. A garagem com porta automática. 580 ao mês. Eu estava de pé, rodeada pelo meu próprio dinheiro roubado, e eles estavam a oferecer-me almoço. O Carlos tocou no assunto por cima da travessa de bacalhau. Casual, como quem passa o sal. Mãe, já pensou mais sobre aqueles papéis da gestão de patrimônio? Os benefícios fiscais têm um prazo apertado. Tenho pensado nisso, disse eu. Vamos marcar uma reunião formal. Quero perceber tudo. A cara do Carlos iluminou-se. A Margarida olhou para mim. Um lampejo de qualquer coisa, preocupação ou culpa, ou ambas. Depois desviou o olhar. O Bruno nem sequer olhou para mim. A mão dele tremeu quando serviu o café.
De certa forma, o Bruno era o único honesto naquela sala. Ele não conseguia esconder o que tinha feito. O corpo dele confessava o que a boca não dizia. Quando me vim embora, fiz a coisa mais difícil. Abracei a Margarida. Abracei a minha filha. E memorizei a sensação, porque não sabia quantos mais abraços nos restavam. O Carlos abriu uma garrafa nova para acompanhar as sobremesas. Serviu-me um copo. Eu não bebi. Primeira vez em 16 anos que recusei o vinho dele. Ele nem reparou. À saída, perto do portão, o Bruno foi atrás de mim. Mãe, espere. Parei. Ele abriu a boca e voltou a fechar. Esqueça. Conduza com cuidado. Esta já era a segunda vez. A Margarida ao telemóvel, o Bruno à porta de casa. Ambos a tentar alcançar a verdade. Ambos a recuar. Perguntei a mim mesma qual dos dois iria quebrar primeiro. Segunda-feira. O Dr. Roberto Esteves deu entrada do pedido de revogação da procuração e acessos na conservatória e no banco, efeito imediato. O acesso do Bruno às minhas contas terminou às 16h47, terça-feira. Congelamos o que restava da minha poupança reforma. 43 mil euros. Tudo o que restava de uma vida de poupanças. Congelamos os cartões de crédito fraudulentos e apresentamos relatórios de roubo de identidade. Quarta-feira. Impugnação formal da hipoteca falsificada na conservatória do registro predial. Uma perita forense em caligrafia comparou a minha assinatura real com a que estava na escritura. O relatório dela tinha 4 páginas. A conclusão dela era uma frase. A assinatura questionada não é consistente com os exemplares conhecidos. Quinta-feira. O Dr. Esteves apresentou queixa por burla e fraude bancária na Polícia Judiciária. Burla qualificada porque o dinheiro passou por esquemas corporativos e atravessou o sistema financeiro. Consequências graves. 5 dias úteis para desmantelar uma conspiração de 14 meses. Parecia estar a desarmar uma bomba, exceto que a bomba tinha a forma da minha família. Sentei-me no escritório do advogado na quinta-feira ao final do dia e pensei no Carlos. No vinho que ele traria para qualquer que fosse a próxima reunião. Perguntei-me que colheita escolheria ele para a ocasião em que eu lhe dissesse que sabia de tudo. O Esteves ligou-me na sexta-feira de manhã. Estamos prontos. Como quer fazer isto? Ligue-lhes. Diga-lhes que quero uma reunião de família no seu escritório, sábado às 10 da manhã. Diga-lhes que é sobre a procuração de gestão de bens. O Carlos vai achar que ganhou. Deixe-o achar. Desliguei. Fiz café. Sentei-me à mesa da cozinha na casa, que agora era novamente minha por inteiro. E esperei. A Joana chegou na quarta-feira à noite. Pousou a mala no corredor, olhou para mim e desatou a chorar. Abracei-a. Vai ficar tudo bem. Como é que consegues estar tão calma? Prática. Ela sentou-se à mesa da cozinha e leu o relatório da Ruth, as 22 páginas. Chorou de novo na página 7, a hipoteca. Parou de chorar na página 14, os cartões de crédito. Quando chegou à página 22, tinha o maxilar cerrado e os olhos secos. Mãe, como é que eu não vi isto? Porque não era suposto veres. Eles garantiram isso. Naquela noite, disse a Joana algo que nunca tinha dito a ninguém. A verdadeira razão pela qual eu não conseguia parar de dar dinheiro. Tornei-me indispensável porque tinha pânico de ser inútil. Fiz uma pausa. Quando teu irmão e a tua irmã precisavam de dinheiro, eu sentia-me valiosa, como se ainda fosse a mulher do Tomás, ainda a manter a família unida. Olhei para ela, mesmo quando eles deixaram de me ver como algo mais além da mulher que passa os cheques. A Joana pegou-me na mão. Mãe, tu nunca foste apenas um livro de cheques. Eu sei isso agora. Custou €500 mil para aprender, mas eu sei isso agora. Passamos a quinta e a sexta-feira a preparar-nos, a imprimir documentos, a organizar, luz por sequência, a marcar as páginas críticas. 22 páginas da Ruth, 12 páginas da conservatória, os ficheiros da pen do Vitor, o documento da procuração anotado. Os óculos do Tomás ficaram em cima da mesa enquanto trabalhávamos. Pus os óculos para ler cada página uma última vez.
Aqueles óculos já tinham lido muitas más notícias. Relatórios de patologia, cartas de despedimento, cortes no orçamento que fecharam uma ala pediátrica, mas nada os preparou para a página 7 da fraude da minha própria filha. Sexta-feira à tarde. A tia Lourdes ligou. Diana, eu vou a essa reunião. Nem discutas. Eu não ia discutir. Sexta-feira à noite. 10 horas antes da reunião. Estava sentada à mesa da cozinha, a rever os documentos pela 4ª vez, quando o meu telemóvel tocou. Margarida. Mãe, sobre amanhã. A voz dela era fina, esticada. O Carlos diz que é sobre os papéis. Mas eu quero que saibas. Eu quero que saibas que eu... Silêncio. Eu conseguia ouvi-la respirar. Conseguia ouvir a pulsação nos meus ouvidos. Ela ia dizer. Ao fim de 14 meses de silêncio, cumplicidade e desviar o olhar, a minha filha estava de novo à beira do precipício. Depois, ao fundo, ouvi a voz do Carlos. Guida, quem está ao telefone? Ninguém. É só a mãe. A confirmar amanhã. Ela voltou para mim. Brilhante e composta. A máscara colocada outra vez no sítio. Até amanhã às 10, mãe. Amo-te. Ela desligou. Fiquei sentada na cozinha e segurei o telemóvel contra o peito. Ela disse que me amava. E a pior parte não era eu não acreditar nela. A pior parte era que eu acreditava. Ela amava-me e deixou que me roubassem. Ambas as coisas eram verdade ao mesmo tempo. Isso era mais difícil de suportar do que qualquer relatório de fraude que a Ruth pudesse escrever. O amor da Margarida era real. Apenas não foi suficiente para fazer parar. E eu tinha de parar de precisar que eu fosse. Pousei o telemóvel e abri o portátil. Novo correio eletrônico do advogado Esteves. A polícia judiciária acusou a recepção da queixa. Terão inspetores presentes se a senhora quiser. Escrevi de volta 3 letras. Sim. Depois fechei o computador, lavei a minha chávena de café, apaguei a luz da cozinha e fui para a cama. Amanhã eu tinha uma reunião de direção, a última da minha carreira, e tencionava conduzi-la da mesma forma que tinha conduzido todas as outras antes dela, com documentação, compostura e uma compreensão total de cada número naquela sala. Acordei às 5 da manhã. Fiz café. Fiquei à janela da cozinha enquanto o sol nascia sobre o quintal que o Tomás reconstruiu 2 vezes. Tomei banho. Vesti-me. Um casaco cinzento. Aquele que eu usava para as reuniões do conselho de administração como diretora. A última vez que o vesti foi na minha festa de reforma, há 3 anos. Ainda servia. Apertei os botões e olhei-me ao espelho. Eu vestia-me como me vestia para as reuniões da direção, não para intimidar, porque a armadura não serve para assustar as pessoas. Serve para nos manter inteiros, quando tudo em nós quer desmoronar-se. Verifiquei a capa uma última vez. 22 páginas da Ruth, marcadas. Documentos do registro predial. Os e-mails do Vitor. A procuração anotada. Tudo numerado. Tudo em sequência. A Joana conduziu. A tia Lourdes foi no banco de trás. Nenhuma de nós falou durante os primeiros 10 minutos. Depois a Lourdes quebrou o silêncio. A tua mãe estaria orgulhosa de ti, Diana. O teu pai também. Eles não criaram uma pessoa fraca. Criaram uma enfermeira. Eu disse, as enfermeiras não entram em pânico. Nós fazemos a triagem. Chegamos ao escritório do Dr. Esteves às 9h45. Sala de reuniões. Uma mesa comprida, 8 cadeiras. O advogado tinha colocado os documentos no meu lugar. Copos de água, um bloco de notas e uma caneta. Sentei-me. Pus os óculos de leitura do Tomás em cima da mesa, ao lado da capa. Uma última reunião. Às 9h58, ouvi passos no corredor. A voz do Carlos. Confiante, animado. Isto é fantástico, Guida. Ela finalmente concordou. 2 minutos. Era o tempo de confiança que ainda lhe restava. O Carlos entrou primeiro. Casaco, colarinho aberto. Aquele sorriso de vendedor. E na mão direita, uma garrafa de vinho. Tinto de 90 euros. Mãe, que bom vê-la! Trouxe! Ele parou. Os olhos dele moveram-se da Joana, para a tia Lourdes, para o Dr. Esteves.
O sorriso manteve-se, mas o cálculo por trás dele mudou. Ele levou uma garrafa de vinho de 90 euros para uma sala onde os seus crimes estavam arquivados em capas de cartão. Ele não sabia onde a pousar. Pousou-a no centro da mesa, entre os copos de água e a ruína da sua vida. A Margarida entrou atrás dele. Viu a Joana e ficou branca. O que é que estás aqui a fazer? A voz da Joana soou firme. Sou família. Não é disso que se trata? O Bruno foi o último. Olhou para a mesa. Viu as capas. E eu vi a cara do meu filho mudar da forma como a cara de um doente muda quando o médico entra com mais notícias. O Bruno sabia. No momento em que viu as capas, ele soube. Ele tinha visto papelada de hospital suficiente durante a vida para reconhecer um relatório de ocorrência ao olhar de volta para ele. O Carlos tentou recuperar. Mãe, pensei que fôssemos só nós. Família. Para que precisamos de um advogado? Eu falei pela primeira vez desde que eles tinham entrado na sala. A minha voz saiu calma, sem oscilar, porque a família é exatamente a razão pela qual precisamos de um advogado. Senta-te, Carlos. Ele sentou-se. Peguei nos óculos do Tomás. Pus os óculos. Abri a primeira capa. O meu telemóvel vibrou uma vez. O número do Vitor. Boa sorte. Desliguei o telemóvel. Não precisava de sorte. Tinha os recibos. Comecei devagar, como começaria uma reunião de direção. A ordem de trabalhos primeiro, os detalhes a seguir. Carlos, tens andado a falar deste contrato de gestão de patrimônio há algum tempo. Achei que todos devíamos perceber o que significa. Passei uma cópia do documento a cada um. O Carlos recostou-se, sorriu. Ele achou que as coisas estavam a ir a seu favor. Vamos ler juntos, disse eu, página a página. Claro, mãe. Terei todo o gosto em explicar-lhe tudo. Abri na página 4. Cláusula 3.2. O procurador tem total discricionariedade sobre todos os bens representados. Olhei para cima. Carlos, o que significa total discricionariedade para mim? Ele abriu as mãos. Generoso. Descontraído. Significa apenas que eu trato do dia a dia. A mãe não tem de se preocupar com nada. Virei para a página 7, cláusula 6.1. A incapacidade da outorgante será determinada pelo procurador, mediante consulta a um médico com licença válida. Tirei os óculos. Fiquei a segurá-los. E quem determina se eu estou incapacitada? A primeira rachadela. Uma gota de suor na testa dele. Isso é apenas uma cláusula padrão. Uma cláusula padrão que te dá o poder de me declarares incompetente e de ficares com tudo que eu tenho? É esse o vosso padrão, Carlos? A sala ficou imóvel. A Margarida olhou fixamente para a mesa. O Bruno arrancava a pele à volta da unha do polegar. A tia Lourdes estava perfeitamente direita, a observar o Carlos da forma como um falcão observa um rato do campo. O sorriso do Carlos ainda lá estava, mas tinha mudado. Era o sorriso de um homem que acabara de perceber que a cirurgia não estava a correr como planeado. Neste momento, devem estar aí desse lado a perguntar o que aconteceu a seguir. Se alguma vez quiseram ver o momento em que a verdade entra numa sala cheia de mentiras, não saiam daí. Subscrevam se ainda não o fizeram, e eu conto-vos exatamente o que eu disse a seguir. Fechei o documento da procuração. Pousei-o de lado e abri a segunda capa. Vamos deixar este contrato de lado por um momento. Gostava de falar sobre outra coisa. Coloquei o relatório de 22 páginas da Ruth em cima da mesa. O som que fez, o papel a bater na madeira, foi a coisa mais alta na sala. Este é um relatório de contabilidade forense. 22 páginas. Documenta cada euro que saiu das minhas contas nos últimos 14 meses. O Carlos inclinou-se para a frente. Mãe, o que é isto? A voz dele manteve-se firme, mas os olhos ficaram cravados na capa como se fosse uma arma carregada. Li os números como leria a ficha de um doente. Clinicamente. Precisamente. Porque se me permitisse sentir alguma coisa, não conseguiria chegar ao fim. 5 levantamentos da minha conta poupança. 57.200. 52.800. 61.000.
58.500. 57.500. Levantei os olhos do papel, olhei para o Carlos através dos óculos do Tomás. Total, 287 mil euros, transferidos para a Henriques e Soares Construções Limitada. A boca do Carlos abriu-se, fechou-se, voltou a abrir. Isso. Houve aí um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. Houve um crime. O Bruno levantou-se tão depressa que a cadeira bateu na parede. Mãe, eu posso explicar. Olhei para o meu filho. A minha voz não mudou. Senta-te, Bruno. Já vamos chegar à tua parte. Ele sentou-se. A Margarida tinha começado a chorar. Lágrimas silenciosas, com a mão em frente à boca. O Carlos pôs a mão no ombro dela. Guida, não chores. Não deixes que há. Não chores ou não digas a verdade? Deixei a pergunta no ar. Nenhum de vocês tem feito muito de nenhuma das coisas. Virei a página. Havia mais. E eu estava apenas a começar. Olhei para o Carlos primeiro, o meu genro. O homem que arranjava as minhas caleiras, que me servia vinho e me dizia que eu já não percebia de dinheiro como antigamente. Carlos, 287 mil euros da minha reforma. Virei uma página. Uma segunda hipoteca falsificada de 180 mil euros na casa que o meu marido e eu compramos em 89. Outra página. 3 cartões de crédito em meu nome. Total de 51.500 euros. O Carlos agarrou a borda da mesa. Eu ia pagar tudo de volta. Os apartamentos estão quase acabados. Os apartamentos estão há 3 meses de entrarem em cumprimento com o banco. O teu banco está a cortar o financiamento. O Vitor contou-me tudo. O sangue sumiu da cara dele. O Vitor. O nome saiu-lhe como um suspiro de choque. O seu próprio sócio. O único homem que ele achava que era seguro. Virei-me para o Bruno. O meu filho de 40 anos, sentado na sala de reuniões de um advogado porque falsificou o correio da mãe. Bruno, entregaste um pedido de alteração de morada no CTT. Uma assinatura falsa. Pousei o formulário na mesa. Levaste papéis à minha cama de hospital enquanto eu estava dopada de analgésicos. Disseste-me que eram de rotina. Adicionaste-te como titular na minha conta. O Bruno foi abaixo, com a cabeça entre as mãos. Mãe, desculpa. Eu devia-te 45 mil euros. A voz dele quebrou-se. O Carlos disse que tratava de tudo, e eu só. Oisai. Virei-me para a Margarida, a minha filha. A mais difícil. E a Margarida, que me ligou às 11 da noite e quase me contou a verdade, sustentei-lhe o olhar. Quase. Deixei passar um segundo. Disseste-me que isto era só reorganizar as coisas. Para meu benefício. Que parte é que foi para meu benefício, Margarida? A Margarida desabou num choro sentido. Mãe, eu não sabia de tudo. O Carlos cortou. Margarida, cala-te. O Dr. Esteves falou pela primeira vez. Senhor Henriques, aconselho a deixar lá acabar. A voz da tia Lourdes soou ao meu lado, firme como rocha. Eu sentei-me naquela mesa de jantar há 3 semanas e vi-te servir vinho à minha irmã enquanto a roubavas. Que vergonha, para cada um de vocês. O Carlos perdeu a cabeça. Levantou-se. A cadeira voou para trás e bateu na parede. Estava com a cara vermelha. As veias do pescoço salientes como cabos. Isto é ridículo! Eu dei 16 anos a esta família. Arranjei a sua casa. Levei-a a consultas. Cobrei-te 79 euros por cada euro que gastaste em vinho, Carlos. A minha voz continuava no mesmo tom desde que a reunião começara. Não a tinha levantado uma única vez. Isso não é generosidade. É um investimento. Vou processá-la por difamação. O advogado interveio, calmo, profissional. Senhor Henriques. A polícia judiciária recebeu a nossa denúncia por fraude bancária há 3 dias. Há inspetores disponíveis se preferir discutir isto com eles. A boca do Carlos ficou aberta. A cor deixou-lhe a cara em fases. De vermelho a rosa, de rosa a branco. Polícia judiciária. Fraude, disse eu. O dinheiro passou pelas malhas do sistema empresarial.
roubo de identidade, falsificação de documentos, fraude imobiliária. O Carlos deixou-se cair na cadeira. As mãos tremiam. Virou-se para Margarida. Tens de ligar ao teu advogado. A Margarida olhou para ele. E depois para mim. A voz dela era pequena, mas clara. Eu não tenho advogado, Carlos. Eu tenho uma mãe. Não precisei de gritar. Os números foram altos o suficiente. O silêncio alongou-se. O Carlos olhava para a mesa. A Margarida chorava baixinho, com as mãos cruzadas no colo, como se estivesse a rezar. O Bruno não levantava a cabeça das mãos há 5 minutos. Levantei-me. Fechei a capa. Pus os óculos do Tomás no bolso do casaco. Olhei para os 3. O genro, a filha, o filho, a minha família. As pessoas em redor de quem construía a minha vida. Em redor de quem construía uma carreira, uma identidade. As pessoas a quem dei 400 mil euros em 24 anos. E uma parte de mim própria que nunca mais poderei recuperar. Quero que ouçam isto com clareza, porque só o vou dizer uma vez. Eu mantive esta família unida com 2 mãos e com turnos da noite. Vocês separaram-na com uma folha de cálculo e uma mentira. Ninguém se mexeu. A procuração está revogada. As contas estão congeladas. A contestação de fraude na hipoteca deu entrada na conservatória. A Judiciária e o Ministério Público têm tudo. Vão ouvir notícias deles. Olhei para Margarida. Eu amo-te. Eu sempre te amei. Fiz uma pausa. Mas nunca mais vou confundir precisar com amar. Se quiseres uma relação comigo, começa com a verdade, toda ela, no teu tempo. Vou estar no Porto. Olhei para o Bruno. Deves-me 45 mil euros. Suavizei a voz. Mas mais do que isso, deves a ti próprio uma vida que não seja construída em cima do dinheiro de outra pessoa. Espero que a encontres. Não disse nada ao Carlos. Apenas olhei para ele. Ele olhou de volta. E o que quer que ele tenha visto na minha cara fê-lo desviar os olhos primeiro. Tirei os óculos do Tomás do bolso e segurei-os. A última reunião de direção estava terminada. A Joana e a tia Lourdes levantaram-se. 3 mulheres saíram daquela sala de reuniões. Não olhei para trás. As enfermeiras nunca olham para trás para uma sala onde já fizeram a triagem. No carro, a Lourdes disse: "Não choraste nenhuma vez lá dentro." "Choro, mas logo. Agora ainda estou a trabalhar." Ela deu-me uma palmadinha na mão. A Joana conduziu. Ninguém ligou o rádio. Eis o que aconteceu nas 2 semanas seguintes. O Carlos foi interrogado pela polícia judiciária na terça-feira. O advogado dele aconselhou cooperação total. O Carlos recusou. Foi acusado de burla qualificada, usurpação de identidade e falsificação de documentos. Pagou uma caução de 100 mil euros para aguardar julgamento em liberdade. Dinheiro que teve de pedir emprestado ao pai. O mesmo pai que quase tinha perdido tudo na crise de 2008. A segunda hipoteca foi anulada por ordem do tribunal. O relatório da perita em caligrafia tornou tudo simples. Falsificação clara como a água. A minha casa voltou a ser apenas minha. Os 3 cartões de crédito fraudulentos foram cancelados. Fui ilibada de todos os 34.500 euros em despesas. O departamento de fraudes sinalizou o nome do Carlos em todas as agências. O projeto de condomínio de 24 apartamentos do Carlos perdeu o financiamento bancário. O banco retirou-se quando a denúncia na judiciária veio a público. O projeto faliu. O Carlos perdeu o empreendimento e assumiu a responsabilidade pessoal pelos empréstimos de construção pendentes. O Bruno colaborou. Cooperação total. Depoimento completo sobre cada transação, cada documento falsificado, cada extrato desviado. O tribunal deu-lhe uma pena suspensa de 3 anos e ordenou a restituição de 45 mil euros, penhorados do seu ordenado. A Margarida cooperou com a investigação. Forneceu os e-mails, as mensagens e o pacto social da empresa. Não foi acusada criminalmente, mas estabelecia uma condição: nenhum contacto, a não ser com supervisão legal. 18 meses de prisão efetiva para o Carlos. Por cada garrafa de vinho de 90 euros, apanhou cerca de 2 dias atrás das grades. O Vítor Soares cooperou totalmente com a polícia. Entregou
todos os registros da sociedade, cada correio eletrônico, cada recibo. Em troca, recebeu imunidade perante a justiça. Mas a empresa foi dissolvida e o Vitor perdeu todo o seu investimento, tudo o que tinha injetado no projeto durante 3 anos. Eu e ele nunca mais falamos depois daquela manhã no café. Ele não ligou. Eu não o procurei. Ele salvou-me pelas razões erradas, mas salvou-me. Às vezes a informação certa vem das pessoas erradas. Sou velha o suficiente para aceitar isso, sem precisar que seja uma história bonita. Vendi a casa primeiro. A casa do Tomás. A minha casa. O alpendre onde chorei em 2007 e não chorei em outubro. Depois de a hipoteca falsa ser limpa, a casa foi avaliada em 420 mil euros. Recebi 390 e 5 mil depois de comissões e impostos. Mudei-me para o Porto. Comprei um apartamento pequeno perto da Joana. 2 quartos, uma varanda virada a poente, uma cozinha grande o suficiente para uma pessoa que ainda faz demasiado café. 280 mil euros. O resto foi para uma nova conta poupança reforma, trancada a 7 chaves e sem o nome de mais ninguém lá, a não ser o meu. Reduzi o tamanho da minha casa, mas pela primeira vez em 24 anos, a minha vida parecia ter o tamanho certo. A Joana mostrou-me o bairro, o mercado ao sábado, uma livraria com um gato, um parque onde caminho todas as manhãs antes de a cidade acordar. Comecei a fazer voluntariado numa clínica comunitária 3 dias por semana. A medir tensões, a organizar armários de material, a lembrar enfermeiras com metade da minha idade que tende a almoçar e a dizer-lhes, com um sorriso, que cuidar dos outros também significa cuidar de si mesmas. Descobri que ainda tenho muito para oferecer. Afinal, não deixei de ser útil. Apenas aprendi que posso escolher para quem sou útil e onde vale a pena dedicar o meu tempo e a minha energia. Ainda uso os óculos do Tomás. A graduação foi atualizada novamente, mas a armação continua exatamente a mesma. Há coisas que não mudamos. Apenas aprendemos a vê-las de forma diferente. E, curiosamente, é através delas que passamos a enxergar a vida com muito mais clareza. Passei 24 anos a acreditar que amar significava que precisassem de mim. Que, se os meus filhos precisassem do meu dinheiro, do meu tempo, da minha casa ou até do meu silêncio, isso era a maior prova de amor. Hoje sei que estava enganada. Amor é o que a Joana fez quando veio ter comigo imediatamente, sem fazer perguntas e sem exigir explicações. Amor é o que a Ruth fez quando passou 2 semanas a rastrear cada euro desaparecido sem nunca me cobrar um cêntimo. Amor não pesa, não manipula e não exige sacrifícios impossíveis. O amor não custa $500 mil euros. O amor não faz contas. O amor simplesmente está lá quando mais precisamos, mesmo quando tudo o resto parece desmoronar. Essa é a minha história. Uma mensagem de um desconhecido, 3 semanas de silêncio e uma reunião de família que mudou tudo. Perdi dinheiro, perdi ilusões e perdi pessoas que julgava conhecer. Mas em troca, encontrei a verdade e recuperei algo muito mais importante: a minha paz. Se esta história vos lembrou de verificar quem tem acesso às vossas contas, aos vossos bens ou à vossa confiança, façam-no hoje. Às vezes, uma simples verificação pode evitar uma dor enorme amanhã. E, se acreditam que esta história pode abrir os olhos de alguém, partilhem-na. Pode ser exatamente o aviso de que essa pessoa precisava. Obrigada por estarem aí. Subscrevam e vemo-nos na próxima.